A paz do Senhor Jesus Cristo, pessoal. Aqui é o irmão Gleides novamente, dando continuidade a mais uma leitura bíblica no livro de Levítico, seu capítulo 14, a lei acerca dos leprosos, depois de sarado. Versículo 1. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, versículo 2: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, versículo 3. E o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote, examinando, eis que, se a praga da lepra do leproso for sarada, versículo 4, então o sacerdote ordenará que, por aquele que se houver de purificar, se tome 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim e isopo, versículo 5. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave em um vaso de barro sobre as águas vivas. Versículo 6. E tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o isopo, e os molhará como a ave viva no sangue da ave, que foi degolada sobre as águas vivas. Versículo 7. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra aspergirá 7 vezes. Então o declarará por limpo e soltará a ave viva sobre a face do campo. Versículo 8. E aquele que tem de purificar-se lavará os seus vestidos e rapará todo o seu pelo. E se lavará com água, assim será limpo, e depois entrará no arraial. Porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Versículo 9. E será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo, e a sua cabeça, e a sua barba, e as sobrancelhas dos seus olhos, e rapará todo o seu outro pelo, e lavará os seus vestidos, e lavará a sua carne com água, e será limpo. Versículo 10. E ao dia 8º tomará 2 cordeiros sem mancha, e uma cordeira sem mancha, de 1 ano, e 3 dizimas de flor de farinha para a oferta de manjares, amassada com azeite, e um log de azeite. Versículo 11. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Versículo 12. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e oferecerá para a expiação da culpa, e o log de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Versículo 13. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a expiação do pecado, e o holocausto, no lugar santo, porque assim a expiação da culpa como a expiação do pecado é para o sacerdote. Coisa santíssima é. Versículo 14. E o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa, e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito. Versículo 15. Também o sacerdote tomará do log de azeite, e o derramará na palma da sua mão esquerda. Versículo 16. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. Versículo 17. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da expiação da culpa. Versículo 18. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote, o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Versículo 19. Também o sacerdote fará expiação do pecado, e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia, e depois degolará o holocausto. Versículo 20. E o sacerdote
oferecerá o holocausto e a oferta de manjares sobre o altar. Assim, o sacerdote fará expiação por ele e será limpo. Versículo 21. Porém, se for pobre e sua mão não alcançar tanto, tomará um cordeiro para a expiação da culpa, em oferta de movimento, para fazer expiação por ele, e a dizima de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares, e um log de azeite. Versículo 22. E 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme alcançar a sua mão, dos quais um será para a expiação do pecado, e o outro para o holocausto. Versículo 22, 23. E ao 8º dia da sua purificação, os trará ao sacerdote, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor. Versículo 24. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa, e o log de azeite, e o sacerdote os moverá por ofertas movidas perante o Senhor. Versículo 25. Então degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa, e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Versículo 26. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da sua própria mão esquerda. Versículo 27. Depois, o sacerdote com seu dedo direito espargirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. Versículo 28. E o sacerdote porá do azeite que está na sua mão, na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da expiação da culpa. Versículo 29. E o que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote, porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Versículo 30. Depois oferecerá uma das rolas ou dos pombinhos, conforme alcançar a sua mão. Versículo 31. Do que alcançar a sua mão será um para a expiação do pecado, e o outro para o holocausto com a oferta de manjares. E assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Versículo 32. Esta é a lei daquele que estiver a praga da lepra, cuja mão não pode alcançar o precioso para sua purificação, o preciso para sua purificação. A lei acerca da lepra em uma casa. Versículo 33. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo, versículo 34. Quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, versículo 35. Então virá aquele de quem for a casa, e o fará saber ao sacerdote, dizendo, parece-me que há como quem praga em minha casa. Versículo 36. E o sacerdote ordenará que desejem a casa, antes que venha o sacerdote, para examinar a praga, para que tudo o que está na casa não seja contaminado. E depois virá o sacerdote para examinar a casa. Versículo 37. E vendo a praga, eis que, se a praga nas paredes da casa tem covinhas verdes ou vermelhas, e parece mais fundas do que a parede, versículo 38. Então o sacerdote sairá daquela casa para fora da porta da casa, cerrará a casa por 7 dias. Versículo 39. Depois tornará o sacerdote ao 7º dia, examinará, e se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, versículo 40. Então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras
em que estiver a praga, e que as lancem fora da cidade em um lugar imundo. Versículo 41. E fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade, em um lugar imundo. Versículo 42. Depois tomará outras pedras, e as porão no lugar das primeiras pedras, e o outro barro se tomará, e a casa se rebocará. Versículo 43. Porém, se a praga tornar e brotar na casa depois de se arrancarem as pedras, e depois de casa ser raspada, e depois de ser rebocada, versículo 44. Então o sacerdote entrará, e examinando, eis que se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora há na casa, imunda esta. Versículo 45. Portanto, se derribará a casa, as suas pedras e sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar imundo. Versículo 46. E o que entrar naquela casa, em qualquer dia em que estiver fechada, será imundo até a tarde. 47. Também o que se deitar a dormir em tal casa, lavará os seus vestidos. E o que comer em tal casa, lavará os seus vestidos. Versículo 48. Porém, tornando o sacerdote a entrar, e examinando, eis que se a praga na casa se não tem estendido depois que a casa foi rebocada, o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. Versículo 49. Depois tomará para espiar a casa 2 aves, e pau de cedro, e camesim e isopo. Versículo 50. E degolará uma ave em um vaso de barro sobre as águas vivas. Então tomará o pau de cedro, e o isopo, e o camesim, e a ave viva, e os molhará na ave degolada e nas águas vivas, e espargirá a casa 7 vezes. Versículo 52. Assim espiará aquela casa com o sangue da avezinha, e com as águas vivas, e com a avezinha viva, e com o pau de cedro, e com o isopo, e com o camesim. Versículo 53. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo. Assim fará expiação pela casa, e será limpa. Versículo 54. Esta é a lei de toda a praga da lepra e da tinha. Versículo 55. E da lepra dos vestidos, e das casas. Versículo 56. E da inchação, e do apostema, e das empolas. Versículo 57. Para ensinar em que dia alguma coisa será imunda, e que dia será limpa. Esta é a lei da lepra. Mas o fim da leitura bíblica, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, dê seu like, se inscreva. A palavra do Senhor que nós lemos no dia de hoje fala da lei acerca dos leprosos depois do sarado. E também fala da lei acerca da lepra em uma casa. Naquela época, o sacerdote tinha que estar verificando, tinha que estar indo examinar as casas, examinar as pessoas que estavam com lepra, para estar separado da multidão, das pessoas, do povo daquela época. Porque enquanto ele não tivesse realmente sido curado, estando limpo, não poderia estar junto com a sociedade, não poderia estar junto com o povo que estava são, né? E eles estavam enfermos. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.